Bem, me recomendaram esse mangá agora recentemente e é um mangá parece de uma garota que é uma tipo psicopata que gosta do protagonista. Enfim, vamos ler. A história se inicia com um garoto querendo cometer o posto de viver porque ele sofre alguma coisa. Isso vai ser explicado um pouquinho mais tarde. Mas quando ele está em cima do telhado querendo cometer o posto de viver, aparece uma garota bem bastante esquisita, onde ela fala umas coisinhas e ele acredita que ela tá tentando impedir ele de cometer o posto de viver e diz que não adianta. Só que ela acaba mostrando um corvo lá morto, falando que esse corvo é bonito. Ele fala que não, que ele nega, mas isso ela fala porque ele está morto e ele virou um lixo podre, querendo mostrar que ele vai ser a mesma coisa. Bem, ele assim mesmo ele acaba se negando e ela fala que ele pode se tornar o fantoche dela. Em troca, ela vai dar toda a felicidade que ele precisa ter. Ele vai deixar ele feliz. Mesmo assim, ela faz um acordo com ele, não pega ele e puxa diretamente para morte certa, dizendo que se ele sobreviver na queda, eles dois acabariam fazendo esse acordo. Ele seria o fantoche dela. Logo aqui ele acaba relembrando o motivo por ele querer cometer o posto de viver. Ele sofria bastante bullying porque ele pisou merda de cachorro e tal, e teve um cara que perseguia ele na escola. E sim, ele tava sofrendo bastante bullying, mas eu não acho que é um motivo muito bom para cometer o posto de viver. Enfim, ele acaba caindo e sobrevivendo. E parece que ele acaba quebrando um braço. Mesmo assim, a garotinha aí acaba dançando com ele, dizendo que ele agora é o seu fantoche e eles têm que dançar conforme a música. E ele também faz a pergunta de que qualquer um fazeria: por que você tá fazendo isso? E ela responde: porque eu estou entediada, então vou deixar os outros felizes. Exatamente isso que ela fala. E depois disso ela larga um beijão na boca dele, falando que isso já é o início de um acordo. Essa menina aí parece um demônio. Claro que ela já deixa avisada que se caso ele se revoltar contra ela, ela vai destruí-lo ou quebrar o seu fantoche. Isso foi uma levemente ameaça, se ele fazer alguma coisa contra ela. Bem, ela faz a pergunta: o que você queria fazer para deixar você feliz? E logo ele responde que quer uma vingança pelos que cometeram bullying com ele. E ela, com uma expressão bastante de psicopata, ela fala que vai realizar o desejo dele. No outro dia, ele vai para a escola normal, onde aparecem os valitões querendo praticar bullying com ele. Então eles veem ele com gesso e fica querendo escrever no gesso dele. Só que ele acaba não deixando. Então o que acontece é que eles disseram que vai deixar para lá e vai embora. Só que quando ele vira as costas, ele acaba levando uma voadora e acaba caindo. Não, o outro acabou gravando. E sim, ele acabou apanhando. Não só isso, como ele também disse que iria bater nele com as mãos. Ele só não bateu porque apareceu a nova aluna. A da professora apareceu também depois. E ele acaba sentindo interesse, o valitão, na onde ela fala o seu nome, que se chama Tomata Kubaru, mas vou chamar ela de Tomata ou Tomata. Bem, o valitão vai conversar com ela, falando que quer o contato dela e tudo mais. Ela acaba entregando o contato e diz que vai se dar até bem. Porém, ela pede o interesse nele e vai falar com o cara do gesso, que seria o protagonista, perguntou no nome dele, porque ele não tinha falado ontem. E ele fala seu nome, que é Kiba Yuto. E depois, o valitão, ele fica chateado porque a garota não tá dando atenção a ele, e sim no Yuto. Então, ele acaba chamando a atenção dela, falando que ele pisou em merda de cachorro e zoando, que eu achei um grande bosta. E ela fala a mesma coisa, que foi grande bosta, foi chato, porque, tipo, não é importante isso aí. E passa a ignorar ele. E ele acaba ficando mais chateado ainda, onde ele pega e posta o vídeo no grupo do Zap, onde colocaram ela, que foi o vídeo que ele meteu um chutão no protagonista lá, o Kiba. Depois disso, ela acaba se juntando com ele num almoço que ele almoça lá em cima do teto, onde eles acabam comendo junto e ela fala: e o plano pra vingança? Onde ela acaba mostrando o vídeo que eles postaram no grupo e ela diz que não era pra olhar, mas ela acabou olhando o vídeo. Mesmo assim, ela planeja postar esse vídeo, na verdade ele mesmo postar esse vídeo no YouTube. Isso pra visualizar e mostrar uma situação de humilhação. O protagonista não quer, porque ele acha que isso vai ser muito vergonhoso e pode até piorar a situação dele, mas ela literalmente conversa ele com manipulações, dizendo que ele é a própria maionete dela, então ele não tem escolha. E ainda fala que é mais garantido para a justiça ser feita. E com esse vídeo posto, a sociedade fazerá o resto do serviço para eles. Até porque a escola está lixando para ele. E sim, ele acaba postando, onde ele começa a receber muito comentário, todo mundo falando que essa escola é a mesma deles e tudo mais. Foi bem rápido para visualizar. E depois ele deixa o Sula cair, todo chocado, e ela fica abraçando ele, falando um bom trabalho, mostrando que ela é muito manipuladora. E aparece um amigo do Valitão falando para ele que o vídeo foi vazado pelo YouTube. Ele fala que nem liga porque acha que não vai dar em nada, mas aparece um doidão
fazendo stream, falando que quer ter uma conversa com ele, não onde ele quer colocar uma faixa nele, tenta colocar, mas o Valitão acaba dando um murro nesse cara, maluco aí. Logo esse cara fala, você me bateu? Você viu o chat, que ele é um Valitão bem agressivo, e o chat manda bater nele pra revidar. Ele acaba espancando o cara, mas depois o chat começa a encramar, aí ele fala que ali é tudo uma brincadeirinha, que o cara tá usando a sua faixa, e todo mundo acredita da brincadeirinha dele. Mas logo depois, o Valitão começa a explicar uma história triste dele, que quando ele começou as aulas e ele viu esse cara lá que ele bate tanto, o Kiba, ele viu que o Kiba era um cara legal, que ele queria ser amigo do Kiba, porque o Kiba precisa ser um estilo popular. Só que quando ele se aproximou do Kiba, o Kiba era muito mais calado, não conseguia se comunicar tanto com ele. E ele acabou pisando na merda de um cachorro. Ele até fala, pisou a merda de cachorro, mas ele não mostrou tanto a zoeira. Ele começou a pegar mais no pé dele, porque o Kiba ignorou e disse que não tinha graça e fez uma expressão meio que ele é chato. Isso fez ele ficar um pouquinho chocado e até mesmo perseguir ele. Mas o cara que tava fazendo a stream disse que nem liga para essas coisas e ele fala que ele só tá tentando mendigar pena. Então começa a espancar ele. Aí no outro dia na escola a professora se comunica com os alunos que aquele cara foi preso e o Valitão foi para o hospital. E agora ela fala, viu? Missão cumprida. E assim ela marca um encontro com ele, onde ela fala que é para faltar aula, cabular a aula. E é o que acontece, eles marcam um encontro, é um encontro normal onde eles vão para o aquário, depois para uma sorveteria e depois aí só se desenvolve. Só que o protagonista faz uma pergunta e pergunta, você gosta de mim? E ela dá uma resposta, mano, bem que consideravelmente humilhante. Que não, ela não tem nenhum tipo de paixão por ele e nem sequer tem interesse de romance. O que ela vê nele é só um fantoche que quer controlar os fios dele para uma felicidade, ou mais ou menos isso. É só isso, ele só é um fantoche dela. Isso meio que acabou arrasando com o protagonista, ele só fica meio parado. Mas quando dá a hora de ir embora, o pai do Kiba acaba ligando para ele, brigando com ele, dizendo que ele faltou aula, que ele é uma vergonha, que ele não deve nem voltar mais para casa e morrer onde estiver. Bem, ele fica bem triste e começa a chorar. Só que a menina começa a abraçar, chama ele para ir para casa dela. Só que ele fala que não é para se importar, já que ela não sente nada por ele. Ela fala, ó, não tem amor incondicional, mas eu sou uma pessoa que me importo com minhas coisas. Isso não basta. E o protagonista acaba aceitando ir para a casa dela. E sim, ele vai diretamente para a casa dela, que é um grande apartamento. Ela é bastante rica pelo visto. Onde eles vão assistir o filme. Até o pai dele ligar para ele e dizer que veio buscar ele, que viu que ele estava no apartamento. Sim, ele botou um rastreador no celular para poder ir atrás do fio dele. Embora ele falou aquelas coisas horríveis, que ele devia morrer, parece que ele se importa um pouco. Mas pelo visto deve ser um tipo de pai violento. Mas a Tomato, ela fala que vai falar com o pai dele. Ele não queria deixar e queria ir embora, mas acabou que ela foi falar porque ele não tinha escolha, já que ele é só uma marionete dela. A primeira coisa que ela faz é dar muito dinheiro a ele, parece que não sei quantos milhões de ienes. O pai dele chama ela de vadia, dizendo que esse dinheiro deve ser tudo prostituição, que ela vendeu o corpo dela e tudo mais. Bem provável que ele acha que ela tem OnlyFans, mas ela fala que não, ela é uma mulher empoderada e ganha o dinheiro dela com investimentos e essas coisas todas. Mas isso vai ser explicado na frente. A questão é aqui que ele não quer aceitar esse dinheiro, mas ela fala que ele tem que aceitar. E ela acaba fazendo uma ligação onde ele pede o emprego, porque o pai dela é o dono de uma empresa muito grande que o pai dele trabalha, o pai do protagonista. Então acaba que ele pede o seu emprego. E sem muita escolha ele é obrigado a aceitar o dinheiro e o filho dele acaba ficando com a menina. E eles voltam a assistir filme. Deu pra ver que ela é psicopata e poderosa ainda. E ela acaba decidindo que o protagonista tem que arrumar uma namorada além dela, porque ela não é uma namorada em si, sim, ela só é uma pessoa que quer controlar ele para ele ser feliz. E para ele ser feliz tem que achar uma namorada. E na escola eles ficam conversando para saber quem vai ser a candidata à namorada do protagonista. E a Tomoto, ela fala que aquela garota que tá limpando o quadro parece ser uma boa candidata, tanto que manda ele limpar o quadro para ela, e ele faz isso, vai lá limpar, ajuda ela, tudo mais, e ela acaba agradecendo e até gostando dele, e ela até, quando ele vai embora, ela até fica olhando só para ele, eu acho que ela gostou dele. Mais tarde, ela vai falar com o protagonista, onde ela fala que quer ter um encontro com ele, mais ou menos comer um donut, e ela tem muita vergonha de comer lá sozinha, então chamou ele para comer com ela, e ele acaba aceitando. Mas a Tomate, ela fala que o protagonista tem que segurar um fone, na verdade botar um fone no ouvido, porque ela quer escutar tudo, além de dar as ordens para poder indicá-lo, mostrar como fazer as coisas. E ele acaba aceitando, e assim ele vai ter o encontro dele com a menina, onde a Tomate fica dando
as dicas, tudo que ele fala, ela que manda ele falar. E quando chega lá, ela ia pagar sua conta, só que a Tomate diz que não é pra aceitar o dinheiro e é ele que tem que pagar. E é o que ele faz. Aí a garota pergunta, você tem uma namorada? E ele responde que não no momento. Então ela fala, ainda bem, com a cara bem de psicopata, falando que se tivesse, você ia morrer. E aqui a conversa começa a ficar bastante esquisita, na onde ela começa a falar coisas estranhas, fazendo várias perguntas e tudo mais. Tanto que ela responde, e esse fone no seu ouvido aí, se tá recebendo conversa com outras pessoas? Ele acaba se negando, só que ela fica chamando ele de mentiroso, depois começa a chorar, ter vários ataques de pânico. Eu fosse ele já tinha corrido, mas enfim. Ele tenta acalmá-la e tudo mais. Ele acaba tirando o fone, como eu falei a vocês, e depois ela fala que quer ir pra casa. Ele diz que vai levar ela. E ela chama para entrar dentro da casa dela. E ele acaba concordando de entrar. Não sei porque ele concordou isso, mas quando ele entra e fica de costa, ele só leva uma nas costas, onde ela bate nele. E ele acaba desmaiando na hora. Só que quando ele acorda, ele vê ela seminua e tudo mais. Ele acaba gritando, perguntando por que ela tá seminua. E ela fala que é porque ela não quer melar as roupas dela de sangue. E sim, ela ia eliminar ele. Tanto que ela aponta uma faca para ele e fala: eu vou rasgar seu rosto lindo e te matar. Depois esquartejar e esconder seu corpo. Ela é muito doida, essa menina. Ele só não foi eliminado porque a Tomoto acaba chegando ali na hora, da onde fica batendo na porta. Só que ela não ia abrir, ia acabar com ele primeiro. Só que ela consegue abrir a porta com a técnica de ladrões. E daí ela fala: é você que tava mandando mensagem para ele no fone, você está morto. E sim, ela ataca ela. Só que ela consegue se defender. Só que ela fala para ela que ela só fez isso porque queria ele feliz. Que queria mostrar a verdadeira felicidade para ele. Onde ela seria útil nesse momento. Que também pode apresentar a verdadeira felicidade. E ela começa a contar a história dela, que ela era uma garotinha que sofria com os pais dela. Só que a questão é que ela criou uma personalidade, ou segunda personalidade, um alto ego, que protegia ela. E sim, é uma segunda identidade. E ela acaba largando um beijão na boca da menina. Parece que ela gostou tanto do beijo. Então ela acaba concordando e tudo mais. E só que pra ter o pacto dela, ela manda beijar o protagonista, sim. E ela acaba beijando sim o protagonista. Parece que ela foi manipulada pela Tomoko. A Tomoto acaba só olhando, observando, vendo eles dois se beijando. Mas depois ela fala que vai punir o Kiba, porque ele tinha desligado o fone. E ela não gostou disso. E a punição é botar um piercing na língua dele, sim. Ela pega uma agulha ali, no nada, e manda segurar ele. Aí ela afia uma piercing na boca dele. No fim ele ganha um piercing, de graça. Tanto que ele pensa que ela é um demônio, e depois ela começa a abraçar ele. E logo em seguida, depois ela quer ver uma relação bem picante aqui. Tanto que ela manda a garota de segunda personalidade fazer ato libioso aqui. Bem libioso. Só não aconteceu porque aparece um cara bem esquisito, que seria o pai dela, ou mais ou menos isso. Isso porque vocês vão entender já já. Esse cara, ele fica com ciúme da filha dele, digamos assim. E ela fala como ele encontrou ela. Ele fala que colocou um rastreador. Ela fala logo que ele é nojento por causa que ele fez isso. Mas no fim, e ele fala porque ela tá fazendo tanto isso por um cara como Kiba. Ainda por cima ela fala que tá morando junto com ele. Então ele acabou ficando meio chocado. E diz que vai conversar com o Kiba sozinho. Onde ele leva pra dar uma volta. Depois ele faz uma pergunta assim, ó, se você tem que responder minha pergunta. Se eu não gostar da pergunta, eu vou provocar um acidente aqui e nós dois acabamos morrendo. Cometeu o posto de viver entre eles dois. É foda. E sim, eles conversam e tudo mais, só que ele fala que beijou ela. E ele acaba ficando chocado, não? Ele acelera o carro até pra morte dele sério. Só que ele fala no final que é tudo pra proteger ela, que foi ela que beijou ele e tem que proteger ela porque ela salvou a vida dele. E aí que conta a história do passado dele, não? Onde ele era um cara parecido com ele, que também tinha problemas pessoais e conheceu ela quando ela era uma criancinha pequena. Sim, ele não é o pai verdadeiro, sim, é um pai meio que adotivo. Enquanto o pai verdadeiro dela literalmente batia nela, isso porque ela tirava notas ruins pra chamar a atenção do pai, que já não dava muita atenção. Aí quando recebia atenção era apanhando mesmo. Mas um certo tempo ele acabou morrendo de câncer, na onde ela não demonstrou muita reação. A reação dela sempre foi fria e calculista, mais ou menos isso, segundo o pai adotivo dela, que depois ele adotou ela e ainda por cima ela deu uma boa parte das ações da empresa do pai dela para ele poder administrar e ela só ficar vivendo a sua vida. Pelo menos é isso que aconteceu, parece que no passado deles. E depois volta o presente, onde ele estava caindo dentro
pela morte certa. Só que teve a mesma sorte da última vez, né? Onde caiu no meio de um monte de arbusto de árvore. No máximo com alguns arranhões. Enfim, parece que ele tem muita sorte pra escapar vivo. E por fim, eles voltam pra casa rindo e até se entendendo. Ele fala até que não queria que ele morasse na casa com ela, já que ela é uma mulher e viver com um homem não é legal. O protagonista até concorda, mas quando vai falar com ela, ela faz um cara de psicopata e eles meio que não tem escolha. Nem ele mesmo tem escolha, o pai dela. Então acaba dizendo que se escolha você vai ter que morar com ela. Mas ele logo dá uma ameaça pro protagonista, não faça nada de errado. E por fim eu vou acabar por aqui, porque eu acho que isso aqui é uma análise mais completa que eu posso fazer. Então, se gostar, dê o like, se inscreva no canal e até a próxima.